e 9 minutos. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. É isso aí, nós já estamos ao vivo também através do Instagram, Wellington Pires BM. Você pode acompanhar a nossa live também pelo nosso perfil nas redes sociais. E pode também participar com a gente aqui, sintonizados aí nas ondas da Rádio Mix. Lembrando que você também pode compartilhar a nossa programação. É só você entrar em contato lá com aquele ente querido, aquela pessoa amiga, né? Aquele parente que mora fora das ondas da Rádio Mix e compartilhar o nosso site, que é o radiomixfmvr.com, ou então falar para a pessoa fazer o que é até mais simples, baixar o aplicativo Radiosnet. Aí lá no aplicativo vai e pesquisa pela Rádio Mix Volta Redonda e consegue acompanhar toda a nossa programação. Só para não perder o fio da meada, eu vou soltar a vinhetinha de novo. É isso aí, agora é a hora da previsão do tempo. Os termômetros estão registrando aqui na nossa região 26 graus centígrados, dia claro, máximas variando de 29 a 31 graus e mínimas entre 16 e 18 graus centígrados. Hoje, probabilidade de chuva praticamente inexistente, porque tem apenas 1%. Isso é muito baixo. Amanhã, quinta-feira, probabilidade também baixíssimas, apenas 7%, com os termômetros variando de 19 a 31 graus centígrados. Na sexta-feira, também sem risco de chuva. E os termômetros também na casa dos 19 a 31. Já no sábado, a mínima permanece em 19 e a máxima sobe 1 grau, atingindo a probabilidade de 32 graus centígrados. Os índices de raios ultravioletas, eles estão moderados. A classificação está no nível 5, num índice que vai até 11. Então, mesmo assim, tá baixinho? Não, tá baixinho não, tá? Tem que usar protetor solar, porque existe risco, obviamente, né? Existe risco para a sua saúde, sair assim, sem se preocupar com o protetor solar, tá bom? E hoje, embora seja quarta-feira, nós precisamos, né? Houve a necessidade aí de escalar o nosso craque do assunto esportivo, que é o Ricardo Rosas. Ele foi escalado antecipadamente para hoje, na quarta-feira, trazer para nós as informações do esporte. Então agora a gente passa a bola para ele. Batendo bola com o Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. Ricardo Rosas, mais uma vez, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Show da Manhã. Bom dia, Wellington, bom dia, ouvintes. Semana ruim pro futebol do Rio de Janeiro, Wellington. Ah, é? Muita derrota? Não ganhou nenhuma, nem na Série A, nem na C, nem na D, rapaz. Vamos ver se hoje começa a mudar essa situação, né, pela Libertadores e pela Sul-Americana. Bom, vamos lá. Começando com o Brasileirão. Essa semana o Botafogo conseguiu perder em casa para o Remo. O Flamengo empatou com o Vasco em 2-2 e o Internacional venceu o Fluminense por 2-0. Sábado nós teremos Fluminense e Vitória no Maracanã às 18 horas, Atlético Mineiro e Botafogo no domingo às 16 horas na Arena MRV,
Grêmio e Flamengo, domingo às 19h30 na Arena do Grêmio, e Vasco e Atlético Paranaense às 20h30 em São Januário. Certo. O Campeonato Brasileiro ainda não com todo mundo com o mesmo número de jogos, ainda tem umas rodadas para serem refeitas. A classificação ficou o seguinte: em primeiro, Palmeiras com 33 pontos em 14 jogos. Em segundo, Flamengo com 27 em 13. Perdeu a chance, né, no último minuto contra o Vasco de encostar no Palmeiras. Em terceiro, Fluminense com 26 em 14 jogos. Quarto, São Paulo, 24 em 14 jogos. Em quinto, o Atlético Paranaense com 23 em 14 jogos. Sim. Na zona de rebaixamento, Chapecoense é último com 8 pontos em 13 jogos. Em 19º está o Remo com 11 pontos em 14 jogos. Em 18º, o Mirassol com 12 em 13 jogos. O último da zona de rebaixamento é o Corinthians com 15 pontos em 14 jogos. Certo. O primeiro fora da zona é o Santos com 15 pontos em 14 jogos. O Wellington, o Botafogo é o 10º com 17 pontos em 13 jogos. O Vasco é o 13º com 17 pontos em 14 jogos. Você reparou que do primeiro da zona de rebaixamento com 15 até o Botafogo, que é o 10º com 17, a diferença é 2 pontos. 2 pontos apenas, né? Botafogo com 17 em 10º, o Corinthians tem 15 em 17º. Então a briga hoje do 10º para baixo está brigando para não cair mesmo. Então é difícil, tem que abrir o olho, se não cai. Pela Série B, boa notícia para o nosso amigo Levi. E Levi, tem coisa boa aí para você, hein? O América Mineiro perdeu para o CRB no estádio Independência. Levi tá rindo à toa, então. Deu para o CRB respirar. Não saiu da zona de rebaixamento não, mas já foi para 5 pontos em 7 jogos. Já começou a respirar por aparelhos, isso é muito bom. E nessa semana, no sábado, enfrenta o Operário do Paraná às 20h30 no Rei Pelé. Pela Série C, o Voltaço empatou em casa com o Brusque, 1-1. Brusque de Santa Catarina? Isso. E o Voltaço é o 16º com 4 pontos em 5 jogos. Detalhe, na Série C só caem 2, tá? Então são só 20, cai 2. Só cai 2, o Voltaço não está pro primeiro fora da zona, não. O Voltaço ainda tem uma gordurazinha para queimar. Próximo jogo do Voltaço, no domingo às 17 horas, no Raulino de Oliveira, contra a Ferroviária de São Paulo. Ferroviária de São Paulo. Então, olha só, os cariocas até agora nós tivemos 2 derrotas e 2 empates. Vamos para a Série D. Série D. Vamos ver, o que tem aí para nós? Grupo A13. Nós tivemos América 0, Pouso Alegre 0. Água Santa 1, a nossa Portuguesa Carioca 0. Portuguesa de São Paulo 2, Madureira 1. Com esse resultado, no grupo A13, que classificou 4, a Portuguesa é a terceira colocada com 8 pontos em 5 jogos, o América é o 4º com 5 pontos em 5 jogos, e o Madureira é o 5º com 4 pontos em 5 jogos. Sábado agora teremos Pouso Alegre e América, Madureira e Portuguesa do Rio e Água Santa. Como é virada de turno, do primeiro para o segundo, são os mesmos jogos com o mando de campo ao contrário, né? Certo. Na A14, nós tivemos Noroeste 1, Maricá 0, Sampaio Correia 1, 15 de Piracicaba 1, Nova Iguaçu 0, Velo Clube 0. Com esses resultados, a classificação está o seguinte lá: Sampaio Correia é o 3º com 8 pontos em 5 jogos, Maricá é o 4º com 7 pontos em 5 jogos, e Nova Iguaçu é o 6º com 2 pontos em 5 jogos. Sábado, Maricá e Noroeste, 15 de Piracicaba e Sampaio Correia, Velo Clube e Nova Iguaçu são jogos digamos que de volta, né? No começo do segundo turno. Então, de Carioca é isso. Nós tivemos 1 derrota, 2 derrotas, 1 empate, 2 derrotas, 2 empates.
4 derrotas e 3 empates, 5 derrotas e 5 empates. Certo. Esse é o resultado do Carioca nesse final de semana, que não se repita, É. né? Vamos ver, né, Ricardo? Que é o time do Rio de Janeiro bem. Pela Libertadores, nós temos hoje Ah, Independente, Rivadavia e Fluminense, certo. lá nas Malvinas Argentinas. O Fluminense é o 4º colocado do grupo, são 4 em cada grupo, tá? O Fluminense é o lanterna do grupo com 1 ponto em 3 jogos. E o Rivadavia ganhou do Fluminense aqui no Maracanã. Certo. Amanhã nós teremos Independente, Medellín e Flamengo no Estádio Olímpico. O Flamengo é o primeiro do grupo A, com 7 pontos em 3 jogos. Então, Libertadores é isso. Aí a gente vai para a Copa Sul-Americana, que nós temos Maravilha. no Rio. Manda Hoje- brasa. Hoje tem Botafogo e Racing no Newton Santos às 21h30. Botafogo, que é o segundo do grupo, com 7 pontos em 3 jogos. O primeiro é o Caracas, que ontem venceu o Independente Petroleiro, né? E foi para primeiro, tem com 8 pontos. Classifica só um nesses grupos. E amanhã e hoje também às 19 horas, Audax Italiano e Vasco, do Bicentenário. Lembrando que o Vasco é o primeiro do grupo com 4 pontos em 3 jogos. Grupo totalmente embolado. Tem 3 com 4 e 1 com 3 pontos. Certo. Então, Sul-Americana é isso. Aí nós vamos para a Copa Sul-Sudeste. Copa Sul-Sudeste. Temos 2 representantes do estado do Rio, que são Sampaio Correia e Volta Redonda. Sim. E Como é que eles hoje. estão? Jogam hoje. Estão bem. Uhum. Avaí Sampaio Correia, às 21h30, na Ressacada, lá em Santa Catarina, e Voltasse Novo Horizontino, no Raulino de Oliveira, às 21h30. Voltasse é o primeiro colocado do grupo, Sampaio é o terceiro do grupo. Certo. Então os dois estão na briga pela Copa Sul-Sudeste e são times enjoados, principalmente o Voltasse, que é o Novo Horizontino, que foi um destaque no Campeonato Paulista. Vamos para as curiosidades, velho? Vambora. Tem curiosidade, hein, gente? Olha Antes, só. deixa eu mandar um abraço aqui pro Ulisses, tá desejando bom dia para todos os presentes aqui. Obrigado, tá, Ulisses? Grande Ulisses, estive com ele batendo papo essa semana no supermercado. Imagina, 2 barbudos batendo papo no supermercado. Abraço, Ulisses. Nós tivemos hoje essas surpresas, né, que acontecem no futebol, na organização do futebol brasileiro. O Rio Branco do Espírito Santo, Aham. joga hoje pela Copa Centro-Oeste contra o Gama, no Bezerrão, lá em Brasília, Sim. às 19 horas. Uhum. Mas o mesmo Rio Branco Ah. joga contra o Porto, Ah. em Cariacica, Ué, às 19 horas. mas e aí, Ricardo? Como é que resolve isso? Como é que vai fazer? Eu não sei. Como é que ele vai dividir isso? Eu não sei. Vai o time titular para um lado, reserva para o outro? Tem que priorizar o campeonato. Será que tem atleta para isso tudo? Ué, Deve ter, né? não é Apesar de ser possível. lá do Mas Espírito como Santo. que... Opa, mas como que a organização permite isso acontecer? Pois é, rapaz. Eles não têm da parte deles um controle ali Você do pega, que está acontecendo? Nós estamos indo para a 15ª rodada do Brasileiro, tem time que só jogou 13. E aí? E o profissional, que é a Série A. Aham. Agora imagina lá para baixo a situação. A gente precisa de uma reformulação urgente. E a coisa tá bagunçadinha, né? Mas isso não é... Eu até fui pesquisar para ver, mas não é a primeira vez não, rapaz. Na década de 90, Já tem um costume, então? precisamente no dia 11 de dezembro, Uhum. o Grêmio de Porto Alegre fez 3 jogos no estádio dele, né? Certo. Um às 14 horas contra o Aimoré, outro às 16 horas contra o Santa Cruz e o terceiro contra o Brasil de Pelotas, às 18 horas. Meu Deus do céu. Ou seja, a cada 2 horas ele fez uma partida. Uma partida. Teve jogador que jogou as 3, teve jogador que jogou uma, teve jogador que jogou 2. Aí eu pergunto, como é que aguenta? E
ele empatou a primeira e venceu as outras duas. Ele empatou É? com o Porém 0x0, ganhou do Santa Cruz de 4x3 e ganhou do Brasil de Perrota de 1x0. O time é Mas- bom pra caramba, então, né? Que loucura, rapaz. De 90 a 2026 as coisas se repetem. Você sabia disso? Algum ouvinte já tinha escutado falar? Nunca ouvi falar em Sobre nada essa situação? parecido. Pois Nunca ouvi é, mas falar. o futebol brasileiro ele apresenta essas Tem dessas nuances, coisas, né? esses eventos que ninguém acredita, só de São Tomé mesmo, tem que ver para É ver pra crer. De futebol, Edson, é isso. Mas eu gostaria de aproveitar aqui, cara, eu tenho uns amigos que me cobram muito. Ô, Ricardo, tu vai lá e não fala da gente. Então tenho meus amigos ali da Rio Branco, gostaria de mandar um abraço para eles. É uma lista extensa, mas vai lá. Manda abraço. Sérgio, Doutor Abel, Caio, Mamed, Macizinho, Chiquinho Amaral, Cacá, Mário, Mauro, Odir, Fred e Tadeu. Pessoal da Um Rio Branco. abração ali. aí pra todos vocês. E aproveitar e mandar um abraço aqui também, ó, Ricardo, pra Cristiane, a Cris, lá de Barra Mansa também, tá aqui desejando bom dia, amigo Ricardo, eu, Wellington Pires. Muito obrigado, Cris. Abraço, Cris. Ô, Edson, E aí? vamos nós. É Fórmula 1. Ah, Nosso italianinho de 19 anos continua fazendo festa, né? Ganhou o grande prêmio de Miami e aumentou muito a sua folga na liderança da Fórmula 1. Então, em primeiro lugar na Fórmula 1 no campeonato está o Antonelli com 100 pontos, em segundo George Russell com 80, em terceiro Leclerc com 59, em quarto Lando Norris com 51 e em quinto Hamilton com 51. Nosso brasileiro está em 15º com 2 pontos e teve uma semana para esquecer. Nada deu certo em Miami para ele. Tomara que no dia 24 de maio, o Grande Prêmio do Canadá, ele consiga voltar aos bons tempos, voltar sim. às boas atuações e que nada dê errado. No campeonato de construtores está uma loucura, né? A Mercedes tem 180 pontos, a Ferrari tem 110, a McLaren tem 94, aí vem o Red Bull, que é pentacampeão, tem 30 pontinhos. Esse ano não 30 montou um carro, pontos. Não montou um carro para disputar nada, não. O negócio tá meio complicado, hein? Complicado. E os pilotos são os mesmos, quer dizer, o motor e chassi, tudo determina quem vai vencer esse campeonato. Tudo indica que vai ficar na Mercedes. Né? Antonelli e Russell devem pegar até o final dessa Fórmula 1. Teve 2 provas canceladas por causa da guerra lá na Irã, Sim. nos Estados Unidos. No surf, cara, você sabia que o Brasil nunca teve no ranking da WSL na ponta uma mulher né, e um homem? Você acredita que o Brasil está com um homem e uma mulher em primeiro lugar no ranking da WSL, no surf? Gabriel Medina, esse a gente conhece, foi campeão mundial. E a Luana Silva, são os 2 números 1 atual da WSL. E na última prova em Margaret River, os 2 perderam, chegaram até a final, mas perderam a final. Não foram bem na final e acabaram perdendo, mas assumiram o ranking, o primeiro lugar do ranking. Bom, os brasileiros que disputam, Gabriel Medina é o primeiro do ranking, Miguel Pupo é o terceiro, Samuel Pupo é o quinto, Iago Dora é o sexto, Ítalo Ferreira é o oitavo e Felipe Toledo o 10º. No feminino temos uma representante apenas, que é a Luana Silva, e ela está em primeiro lugar. Então o Brasil fazendo festa, onde sempre fez, né? Nós temos alguns brasileiros campeões de surf. E de esporte era isso, não podendo deixar de mandar um abraço para os meus amigos lá da tranca do Ilha Clube, Sargento, Paulo, Saroba, Edmar, Hélio, Geraldo e Mariaga. Maravilha. Ô Hélio, você é professor de educação financeira? Não, professor não. Eu faço planejamento financeiro.
A pergunta é porque você sabia que hoje é o dia da matemática? Ah, é? Hoje é o dia da coragem, hoje é o dia da matemática, hoje é o dia da filatelia, e eu tenho bastante selo em casa, por incrível que pareça, na minha adolescência. Legal. Colecionava selo? Se tem até hoje muitos. Dizem que vale alguma coisa, mas eu não entendo nada, né? E também dia do psicanalista. Bacana, parabéns aí para todos. Olha, são 10h29, eu vou fazer aquela pausa rapidinho para o apoio cultural. É rápido, você já sabe que não demora. E aí na sequência a gente volta, porque nós temos ainda a entrevista com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, aqui no quadro Conteúdo da Manhã. Show da Manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. Rádio Mix FM. Apoio Cultural. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Catapreta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Catapreta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Catapreta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Ei, você aí, tá sabendo da novidade? É aniversário do Shopping Telhas, com ofertas que vão fazer a sua obra render muito mais. Pisotec 53 por 53 por apenas R$18,90 o metro quadrado. Piso semi-gris Boston Gris 75 por 75 por apenas R$28,90 o metro quadrado. Porcelanato Urban Bege 72 por 72 comercial por apenas R$29,90 o metro quadrado. Viu só? É economia de verdade para você construir ou reformar sem susto. É aniversário no Shopping Telhas. Corre pra cá e aproveite. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Conteúdo da manhã. Convidados com histórias e opinião. É isso aí, no quadro Conteúdo da Manhã, a gente vai trazer aqui uma entrevista que o ex-governador de Minas, Romeu Zema, ele concedeu no dia de ontem. Vamos lá, só para contextualizar você, o ex-governador mineiro e pré-candidato à presidência da República, o Romeu Zema, ele esteve em Volta Redonda para um evento que aconteceu no Náutico. Mas antes disso, ele se encontrou com representantes da imprensa e outros comunicadores no salão, no auditório do Hotel Logic Volta Redonda. E durante esse momento ele respondeu ali a várias perguntas, né? Eu também tive a oportunidade de fazer as minhas perguntas e eu quero compartilhar com você um pouco do que o governador respondeu, né, durante essa coletiva, né, que ele concedeu aos meios de comunicação que estavam ali.
E nós aqui do Show da Manhã, eu, Wellington Pires, né, representando a Rádio Mix, claro que eu não iria deixar passar a oportunidade. Eu fui convidado pela organização do evento, né, pela organização ligada lá ao Romeu Zema. Eu recebi o convite para participar desse momento e fui, né, com muita satisfação, estive lá justamente para poder trazer para você, meu amigo ouvinte, um pouquinho do que foi essa entrevista. Então vou compartilhar com você aqui como foi a minha conversa com o ex-governador mineiro Romeu Zema. Fique ligado aí que você vai acompanhar agora no quadro Show da Manhã. Governador, prazer, meu nome é Wellington Pires, eu apresento o programa Show da Manhã da Rádio Mix aqui em Volta Redonda, e também sou ex-vereador de um município aqui do lado, Barra Mansa, e eu queria te perguntar em primeiro lugar o seguinte: o senhor tem defendido bastante, é uma das suas grandes bandeiras, as privatizações de grandes estatais, né? Caso o senhor seja eleito, no seu primeiro ano, o senhor consegue indicar as 3 primeiras aí para já entrar na lista da privatização? De preferência as grandes, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, Correios. Na hora que nós vendermos essas empresas, nós vamos abater a dívida. A dívida pública hoje é 10 trilhões de reais, a dívida da União. 15% de juros é 14,5%, 15% sobre isso dá 1 trilhão e 500 milhões por ano. Na hora que nós tivermos um governo que não tem gastança, que abata essa dívida, os juros vai cair pela metade. Se cai para 7%, o governo federal já vai economizar 800 bilhões por ano. É mais orçamento do que qualquer ministério tem hoje. Então nós temos de acabar com essa dívida crescente que está tomando um desgovernado. E na hora que você privatiza, além de ter essa vantagem de abater a dívida, nós vamos ter a vantagem de acabar com corrupção. Nós sabemos que estatais são foco de corrupção. Petrolão aconteceu aonde? Na Petrobras. Correios já foram envolvidos em fraudes. Estamos vendo o BRB hoje. Quais fundos de pensão que foram investir no Banco Master? Só fundo de pensão de funcionário público. Não teve nenhum de funcionário privado. Então dá para ver que e o governo já tem muita coisa para fazer, como eu estava dizendo, com a segurança pública, com o judiciário, com a educação, com a saúde. Vamos deixar o governo focar naquilo que é mais importante. Para poder comprar, extrair, refinar petróleo, nós temos gente que faz isso muito melhor do que o governo. E o Brasil, até por ineficiência da Petrobras, se transformou num país que extrai petróleo, mas não consegue refinar petróleo, apesar de ter construído as refinarias mais caras do mundo, que é a Comperj aqui no Rio de Janeiro e a Abreu e Lima lá em Pernambuco. Então, dá para ver que tudo isso só tem prejudicado o Brasil. Com relação aos gastos do governo... Bom, antes de passar aqui para a próxima pergunta, né, eu vou contextualizar, né, foram 3 perguntas que eu fiz ao Romeu Zema, então vou contextualizar. A primeira pergunta, eu quis saber dele acerca de uma proposta que ele tem, né? Ele tem falado nas redes sociais e em entrevistas, nos seus discursos, enfim, ele tem dito que se ele for eleito presidente do Brasil, ele vai privatizar todas as estatais. Né? Que estatais ele se refere? Na minha pergunta aqui, ele deu alguns exemplos. Caixa Econômica, Correios, Petrobras, Banco do Brasil, né? Citou aqui essas estatais e justificou o quê? Que o governo não consegue dar conta daquilo que é obrigação dele, né? Que é cuidar da saúde, da educação, do desenvolvimento, e aí quer cuidar daquilo que a iniciativa privada pode fazer.
né? Então, na visão dele, o que acontece? Perde tempo e energia com um assunto que não tem expertise. E aquilo que acaba sendo mais importante vai ficando. E ainda ele deu alguns exemplos que atualmente estatal no Brasil tem sido utilizada para corrupção, né? E ele exemplifica, no caso do mensalão, qual estatal foi envolvida? Os Correios. No caso do Petrolão, qual estatal foi envolvida? Petrobras. Agora no escândalo do Banco Master. O Banco Master, embora fosse um banco privado, ele estava ali, ele tinha, pelo menos é o que as investigações até o momento têm apurado, havia envolvimento com um banco público que é o BRB, que é o Banco de Brasília, né? E fora esses fundos de pensão que o pré-candidato se refere. Esses fundos de pensão, gente, por exemplo, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que aportou no Banco Master quase R$1 bilhão do dinheiro dos aposentados do governo do Estado do Rio. Então, o que foi feito? Eles pegaram esse dinheiro dos aposentados e colocou esse recurso, né? Alocou esse recurso, aplicou o dinheiro dos aposentados em investimentos do Banco Master. Porém, investimentos esses furados, investimentos sem qualquer lastro, né? Sem confiabilidade. E isso não foi só o Estado do Rio, não. Vários estados brasileiros fizeram a mesma coisa. Às vezes, quando vem com essa história de privatizar, muita gente se assusta, né? Ai, vai vender tudo, vai entregar e não sei o que, bababá. Vamos lá. Ô Ricardo, eu quero te perguntar, você tem telefone celular, Ricardo? Eu tenho. Tem? Foi difícil você ter telefone celular? Adquirir a linha hoje, comprar uma linha? Hoje é fácil, Hector, né? Eu fui um dos primeiros, né? Pois é. O meu foi por sorteio, ó. Você acredita? Eu tinha que dar o CPF, entrava no sorteio. Entrava numa relação lá. Você teve telefone fixo antes ali dos anos 2000? Você tinha telefone fixo? Eu tive. Tem até hoje. É? Como é que foi para você comprar? Mas como é que foi para você adquirir seu telefone fixo? Também entrei numa fila imensa para adquirir o telefone. E caro, né? E caro, caríssimo. Antes de 2000, Ricardo Rosa, quem é que detinha o controle da telefonia no país? A Telerge, no Rio, né? No Rio, a Telerge, né? Estava no sistema Telebrás. Esse sistema era um sistema público. Você que é mais novo, você não vai se lembrar dessa época. Eu tenho breves lapsos de memória aí desse período, mas sei de muita história. Meu avô, por exemplo, ele tinha telefone fixo dessa época e era caríssimo, foi caro, entrou numa fila, tinha que fazer reserva, esperar não sei quanto tempo, pagava caro para poder ter a linha, virava e mexia, depois que ele adquiriu a linha, virava e mexia, alguém ligava querendo comprar a linha dele, oferecendo de comprar a linha. As pessoas financiavam casa antigamente, o cara sabe disso, né? Tô contando. Pois é. O pessoal ia fazer financiamento de casa, dava a linha telefônica de entrada, ia comprar carro, dava a linha telefônica de entrada. Esse serviço nessa época, ele estava na mão do governo. Você hoje tem o seu celular, tem a internet, você paga uma conta mais justa hoje, porque hoje tem inclusive várias modalidades de conta. Você pode ter o plano pós-pago, você pode ter o plano controle, você pode ter o plano pré-pago. Você escolhe você escolhe como que você quer pagar pela sua linha. E ainda tem uma briga entre as telefônicas, né? E ainda tem. Cada uma quer te oferecer mais. Exatamente, fica ali aquela concorrência. Sabe por que existe isso hoje? Porque o governo privatizou a telecomunicação. Se não privatiza, você estava até hoje andando com aquele tijolão, né? Aguardando por anos pela liberação de uma linha e sabe lá Deus se você ia conseguir manter o pagamento da sua linha.
né? Então, esse é um exemplo de uma das privatizações que ocorreram no Brasil e que até hoje as pessoas se beneficiam. E às vezes não para pensar que a facilidade do celular hoje, ela é fruto da privatização da telefonia no país lá no passado. Porque se não privatizasse, a coisa não ia estar no ponto que está hoje. O Ricardo levantou esse ponto também, que é muito interessante, a concorrência entre as operadoras, porque aí as operadoras, a Vivo quer que você compre o chip dela, a TIM quer que você compre o dela, a Claro dela, fica ali naquela disputa, aí uma faz uma contraproposta em cima do valor da outra para tentar conseguir ter você como cliente. Isso aí é a maravilha da concorrência. Onde tem concorrência, as coisas melhoram. Quer prova do que eu estou falando? O Correio é a única estatal no mundo que está em vias de falência sem ter concorrente nenhum. Como é que pode isso? Não tem concorrente. Serviço de Correio, só o Correios presta no Brasil e está para falir. Não vai falir porque eles estão tirando dinheiro do nosso imposto para poder sustentar ali. Mas os dados hoje do Correio é de uma empresa falida. O ministro da Fazenda que entrou no lugar do Haddad falou ontem, não sei se o Ricardo viu, ele disse que o rombo dos Correios vai fechar esse ano em 10 bilhões de reais. 10 bi. Uma empresa que não tem concorrente. Na verdade, não tem concorrente na prestação de serviço, mas tem concorrente no dinheiro que entra, né, Ricardo? Porque ela concorre com a corrupção, ela concorre com a ineficiência do governo. Porque, assim, é inacreditável um governo que não consegue fazer um dever de casa para que, no mínimo, essa estatal fique no 0 a 0. É no mínimo, muito embora a gente está falando de uma empresa pública, no caso dos Correios, ele é uma empresa pública. Então os Correios, ele tem fins lucrativos. Ele vende um serviço para poder fazer caixa, né? Mas o que a gente está vendo hoje? Uma empresa falida. Você entra numa agência do Correio, vai na agência do Correio lá em Barra Mansa, coisa melancólica, uma agência feia, mal cuidada, uns bancos lá também já ultrapassado, você vê lá a agência vazia. Ricardo, quando eu preciso entrar naquela agência, sabe qual a sensação que eu tenho? Parece que eu estou indo para Cuba, que eu estou voltando lá no passado, né? Porque Cuba, você ir a Cuba é voltar na década de 50. Quando você vai na agência dos Correios, pelo menos em Barra Mansa é assim. Mas olha, lá não fica vazio não. As 3 vezes que eu fui lá, eu peguei uma fila sempre cheio. Grande. Sempre cheio. Aí não tem um controle. Aí fica uma coisa mais ignorante que pode ter na vida é o controle de senha, é o controle de fila, pelo menos ali da agência dos Correios em Barra Mansa. Eles enfileiram cadeiras, aí você tem que ficar pulando cadeira. Senta aqui, senta ali, senta aqui, senta ali. Você fica pulando cadeira, porque à medida que o primeiro vai sendo atendido, aí todo mundo tem que ir pulando pro lugar dele. E fica aquela palhaçada, porque aquilo eu acho uma verdadeira palhaçada. Você fica ali, parece que você está num trenzinho da alegria, né? Você vai passando vagão por vagão. Porque o Correio não consegue colocar, antes tinha, mas precisou tirar porque não consegue pagar aquele controle de senha de papel. Você vai lá, você destaca o papelzinho ali, fica com a senha na mão, que aí você senta no lugar que você quiser, fica em pé, onde você quiser. O Correio não consegue. Antigamente aquela agência tinha ar-condicionado, não tem mais. Tem uns ventiladores lá que também não ficam ligados. Tá mais é para enfeite. Antigamente, nos Correios, Ricardo Rosa, você ia lá, tinha um lugarzinho ali que tinha cola e aquele durex largo. Esqueci o nome daquela fita adesiva, uma fita larga.
Porque se você chegasse com a sua encomenda, para você poder empacotar ali, os Correios deixavam ali à disposição a cola e a fita adesiva. Hoje, se você não empacotar na sua casa, no muito você consegue comprar uma embalagem ali. Entendeu? Então, assim, a agência dos Correios era para ser uma coisa de primeiro mundo. Era para ter um atendimento espetacular. Eu tenho 2 exemplos, Ricardo. Eu tive em Penedo, fui numa loja lá em Penedo, eu comprei uma roupa. Só que a roupa, o modelo que eu queria, aliás, a cor que eu queria, tinha um modelo, mas não tinha na cor que eu queria. Aí eles falaram para mim o seguinte: não, mas você pode comprar, que nós vamos anotar aqui as medidas, os dados e tal, e aí eu vou pedir na fábrica e a fábrica manda para você. Aí eu comprei. 1 mês para chegar. 1 mês para chegar uma encomenda. O Correio conseguiu arrumar, velho, competidor para ele mesmo. Porque as grandes empresas, né, tipo Shopee, já tem seus entregadores, não passa nada mais pelo Correio. Exatamente, faz por eles. E por que fazem por eles? A Shopee, Mercado Livre, eles vão lá e se viram, eles entregam. Compra aí pelo Mercado Livre, né? Mas você tem que observar lá se a entrega é Mercado Livre, se é Correio. Hoje, praticamente todas as entregas do Mercado Livre estão sendo feitas por ele mesmo. Compra na Shopee, que também agora eu acho que a Shopee está 100% com entrega própria. Seu produto, se não for uma compra internacional, porque se for internacional vai depender dos Correios, mas se não for internacional, chega, você comprar hoje aí na parte da manhã, estourando sexta-feira, no máximo está aí na sua casa. E o Mercado Livre com a Shopee, eles têm centro de distribuição em Barra Mansa. Eles montaram um CD em Barra Mansa porque eles querem passar esse tempo para no máximo um dia útil, a depender do produto. Você está entendendo? Então, como que o Correio, é só o Correio que pode entregar a carta, mais ninguém. Ele não consegue fazer. Esse exemplo que eu estou dando aconteceu comigo, foi agora. Eu comprei no começo de abril, o produto chegou ontem. 1 mês depois, estava vindo de Curitiba. Leva 1 mês para sair uma mercadoria de Curitiba para chegar no estado do Rio de Janeiro? Não é isso, pelo amor de Deus. Compra na Shopee, vai lá. Na Shopee, inclusive, você consegue escolher ali se você quer vendedor do Rio, de não sei na onde. Você vê da onde que você quer o vendedor ali e pede para você ver o período que vai chegar a sua compra. Então, outra, Ricardo, por conta de questões profissionais, eu precisei orientar algumas pessoas a enviar aquela carta de aviso de recibo, é o famoso AR, para ser enviada dentro de Barra Mansa mesmo. A pessoa mora em Barra Mansa e vai enviar para uma outra pessoa que também reside em Barra Mansa. Sabe qual é o tempo mínimo que o Correio estimou para entregar o AR? 1 semana. Que? 1 semana. Para sair, sabe da onde? Postar na agência do Correio ali no centro de Barra Mansa, na Barão de Guapi. Essa correspondência vai lá para o CD do Correio, que fica ali no Jardim Boa Vista, para ser entregue ali em Saudade. É tudo, para você que não conhece, é tudo caminho. Se você sair do centro e seguir esse roteiro que eu estou falando, você vai praticamente andar só reto. Do centro você vai reto lá para o Jardim Boa Vista. Do Jardim Boa Vista você vai reto até ali em Saudade. Depois só atravessar a linha. 1 semana, um trajeto, gente, que é possível fazer ele. Faz o que, Ricardo? Vamos colocar aí.
no receber a carta e entregar lá para o centro de distribuição e tal, se for gastar muito, é 3 horas para essa carta chegar. Para ir a pé, né? Não, para ir a pé. Para ir a pé. Se for de bicicleta, diminui bem. Não, se for de carro, pelo amor de Deus. Então, olha a ineficiência dessa estatal. Olha a ineficiência. Em relação à questão da Caixa Econômica, o Banco do Brasil, e até a própria Petrobras, eu acho assim que depende até de uma análise melhor. Por quê? Aí eu vou te explicar a diferença. Essas 3 empresas, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras, elas são empresas listadas na Bolsa de Valores. Então existe um controle super rígido da conta dessas empresas. Tem um controle super rígido. Tá? E fora o controle que é feito pelos órgãos mesmos de controle, ainda tem o controle do mercado. Porque o mercado é assim, se ele começar a achar que aquela empresa ali tá vacilando, isso aí não está muito bom não. O grande investidor, o que ele faz? Ele aporta milhões, bilhões de reais. A coisa começa a não funcionar, sabe o que ele faz? Ele vai lá e tira o dinheiro dele. Pronto. Num dia, a empresa perde 10, 20, 30, 40, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais. Então, como existe essa reação imediata do mercado, a coisa fica um pouquinho mais controlada. Mas não tira o risco do governo, porque no caso da Caixa Econômica, é uma empresa pública. Ela é exclusivamente pública, mas está listada lá na Bolsa. No entanto, o comando dela é unicamente do governo. O Banco do Brasil, ele é a chamada economia mista. Por quê? Porque a maior parte do controle está no governo, mas ele também é controlado por outros acionistas, que são da iniciativa privada. Mas quem manda é o presidente do Banco do Brasil. E quem indica o presidente do Banco do Brasil é o presidente da República. A Petrobras segue o mesmo, né, dá para dizer que ela tem o mesmo parâmetro que o Banco do Brasil. Então, tem o risco do governo, que é o governo que controla, mas é um risco, vamos dizer assim, é um risco um pouco reduzido, né, por conta dessas questões. Bom, vamos ouvir aqui agora a segunda pergunta antes do apoio cultural. Com relação aos gastos do governo, governador, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, os gastos dele com cartão corporativo ficaram na faixa de 27 milhões de reais ao longo dos 4 anos. O atual governo, até o presente momento, já soma 1,4 bilhão. Governador, opa, peraí que deu uma falhazinha aqui, eu acabei tirando a entrevista, mas também, gente, olha, são 11h57, vou fazer o seguinte, até eu retomar ali do ponto que parou, a gente vai pro apoio cultural da Rádio Mix, quando voltar já vai estar na agulha. Show da manhã com Wellington Pires, o seu dia no ritmo certo. Governador, prazer, meu nome é Wellington. 10h58. Caso já seja eleito, Rádio Mix FM, apoio cultural. 15% de ofertas no supermercado Diga. Costelinha de porco com pele 13,99 o quilo. Mocotó bovino com osso 7,99 o quilo. Coxinha da asa congelada 10,99 o quilo. Filé de frango pacote congelado 16,79 o quilo. Arroz Pagliarim tipo 1, 5 quilos, 17,99. Feijão preto alfa, 1 quilo, 4,89. Vem pro Diga. Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. Rádio Mix. Para você. Sob direção de Chiquinho Bom dia. Padeiro e Luísa. Bar do Chiquinho Padeiro. Alô? Vereador José Abel, número 503. Tô ouvindo. Bar do Chiquinho Padeiro. Ei,
Retífica Volta Redonda. Usinagem Qual? Geral de Motores, enchimento de Castilho. A saúde do seu motor tem nome. Retífica Volta Redonda. Via Sérgio Braga 541. Telefone 999487672. Cansado da dentadura, cuide do seu sorriso, cuide da sua saúde. Cadabreca Odontologia, com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Capa Preta. Ligue agora e agende sua consulta 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Catapreta Odontologia, em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da Acial, em sala 401. CY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Não, mas isso não vai essas privatizações não entra INSS, não. Conteúdo da manhã. Convidados com histórias e opinião. Sinceramente, não. Posso até pesquisar depois ali para falar com você, tá bom? Vou pesquisar direitinho. Deixa eu voltar aqui porque já retomou aqui a programação, mas eu vou pesquisar e te falo, tá? Qual é o nome do senhor? Tá bom, eu vou pesquisar e te falo, tá? Fica com Deus, um abraço. Bom, a gente vai retomando aqui a nossa programação. Daqui a pouco a gente ouve essa música aí, que eu até vou dedicar ela pro Nath Cumbuca. Mas antes ainda, mandar um bom dia aqui para Marluce, está ali desejando um bom dia para nós. Ô Ricardo Rosa, eu quero te fazer um pedido. O ouvinte, o nosso amigo ouvinte entrou em contato aqui. Ele está com uma dúvida sobre uma fala do Zema em relação aos aposentados. Ele diz que parece que numa entrevista ele ouviu o Zema dizer que ele vai mexer em alguma coisa relacionada à aposentadoria. Queria pedir para você, pesquisa para a gente aí se tem alguma matéria, alguma coisa nesse sentido. Se o Zema apresentou alguma proposta relacionada à aposentadoria. Enquanto isso, a gente vai falar aqui da segunda pergunta, que foi acerca dos gastos com cartão corporativo, inclusive uma matéria que eu trouxe ontem para vocês aqui na Rádio Mix. Com relação aos gastos do governo, governador, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, os gastos dele com cartão corporativo ficaram na faixa de 27 milhões de reais ao longo dos 4 anos. O atual governo, até o presente momento, já soma 1,4 bilhão de gastos em cartão corporativo. Isso aí representa 1,370 milhões de reais de gastos a mais do que no mandato anterior. Como o senhor avalia esse gasto do governo? O que o senhor pensa acerca desses gastos com o cartão corporativo? Como o senhor daria transparência para a utilização desse mecanismo? Bom, eu vou fazer o que eu fiz em Minas Gerais. Antes de mim era o Pimentel, do PT, que governava o Estado. Ele morava num palácio, tinha 32 empregadas, garçons, governantas, maîtres, chefes, etc. Ia e voltava para o trabalho de helicóptero, diariamente. Eu dispensei o palácio, aluguei uma casa comum, que é o que eu sempre morei na minha vida. Tem uma empregada que eu pago, o aluguel eu pago, a empregada eu pago. E como eu aluguei uma casa próxima do local de trabalho do governador, eu fui e voltei de carro. Só isso, uma economia de 3 bilhões por ano. E tudo que eu gastei como governador, inclusive os voos que eu fiz em aeronaves do governo, qualquer um pode entrar aí que vai estar lá, no mês seguinte era publicado. Lá em Brasília nós temos um procedimento que daqui a 100 anos vão dar publicidade a esses gastos e a esses voos do presidente e do ministro. Quem faz certo, mostra. Só esconde e quer sigilo de 50 ou 100 anos quem está fazendo errado. E eu darei total transparência a tudo que eu gastar e vou exigir o mesmo de todo funcionário, ministro que esteja vinculado ao governo federal. Dinheiro público tem que ser mostrado para onde ele está indo. Eu falo que uma empresa pública listada na Bolsa de Valores, na B3, ela presta muito
mais contas do que o governo federal, do que alguns governos estaduais. Agendas, a mesma coisa. Tudo que eu digo de agenda é público. Eu até gostaria que ligações telefônicas fossem também, eu ainda vou propor isso. Quem está num cargo público não pode ter reunião secreta, não pode ter ligação secreta. Por isso que esse banqueiro teve tanta facilidade. E olha que ele é de Belo Horizonte, ele é o maior criminoso do sistema financeiro da história. Ele é de Belo Horizonte. Sabe quantas reuniões, encontros eu tive com ele? Morando na mesma cidade dele. Zero. Acho que a assombração sabe aonde bate na porta e para quem aparece, não é isso? Zero com os meus secretários também. Porque eu deixei claro desde o início, a minha fala, a minha postura aqui, se tiver corrupção vai ser apurada a fundo. Aqui se tiver corrupção, será a punição total, naquilo que a lei determinar. É isso que o Brasil precisa. Há 20 anos, há 30, nós vimos aí Petrolão, Mensalão, depois Lava Jato e agora quanto mais. Será que meus filhos, meus netos vão continuar assistindo isso? E por fim, governador, bom, antes da gente passar ali para a última pergunta que eu fiz para ele, e essa última pergunta é interessante, porque aí, Ricardo, na última pergunta eu tentei ver ali questões relacionadas a Flávio Bolsonaro também, né? Lembrando que os dois são nomes da direita, né? Mas, olha só, antes de eu dar continuidade aqui com a entrevista com o governador Romeu Zema, deixa eu analisar aqui o que foi a pergunta do nosso ouvinte, né? Ele quis saber sobre a questão da aposentadoria, como é que seria a postura do Zema em relação aos aposentados, né? Isso não foi, não esteve entre as perguntas, porque na verdade, gente, não dava também para fazer muitas perguntas, tinham outras pessoas e ainda tinha o evento que ia acontecer e que aconteceu lá no Náutico, né? E então, o que ocorre? Teve gente lá que fez uma pergunta só, né? Eu que aproveitei, Ricardo, saí emendando ali, já fiz 3, mas na terceira a equipe dele já quase que eles me cortam, não por nenhuma deselegância, não, é porque eu conheço o pessoal lá, mas é porque eles estavam preocupados com a hora dele iniciar lá no Náutico. Mas enfim, vamos ver aqui, uma matéria do UOL, diz o seguinte: Zema propõe mais tempo de contribuição para a aposentadoria e atenua fala sobre... isso aqui é questão do trabalho da criança de 14 anos. O ex-governador de Minas disse na quarta-feira, dia 4... Isso foi agora, né? Foi agora, quarta-feira, dia 4. Que... Não, na segunda-feira, gente. Desculpa, quarta-feira é hoje. Ô, Ricardo Rosa. Foi na segunda-feira, dia 4. Ele disse o seguinte, que ele proporá uma nova reforma da Previdência, com aumento do tempo de contribuição exigido para a aposentadoria. Ele não descartou também elevar a idade mínima. Atualmente, a regra é que homens precisam ter no mínimo 65 anos de idade e 20 anos de contribuição para se aposentar, enquanto a exigência para as mulheres é de 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Há uma regra de transição mais branda para quem começou a contribuir com o INSS antes da reforma realizada em 2019. De acordo com um pré-candidato ao Palácio do Planalto, essa reforma realizada não é mais suficiente porque a expectativa de vida dos brasileiros aumentou e, como consequência, o tempo de contribuição também precisará ser elevado. Abre aspas, temos que agradecer a Deus. Viver 3 anos a mais e ter que trabalhar mais 6 meses é uma bênção até, disse ele em entrevista ao portal UOL. Questionado sobre a idade mínima, se a idade mínima também precisa ser alterada, Zema não cravou, mas disse que também pode haver mudança dependendo dos cálculos atuariais. 6 meses a mais nos próximos 5 anos, alguma coisa assim, afirmou. Zema indicou que pretende desvincular o reajuste das aposentadorias e do BPC do reajuste do salário mínimo, que o governo Lula
que no governo Lula cresce acima da inflação. O ex-governador mineiro não explicou qual é a sua proposta. Abre aspas, aposentado no Brasil não terá perda, isso eu garanto. Fecha aspas. Bom, vamos lá, vou explicar aí para o nosso ouvinte então, que são 2 pontos aqui, tá? Primeiro ponto, o Zema está falando de uma questão de uma nova reforma da Previdência. Gente, vocês querem ouvir a verdade ou vocês querem que eu conte história para vocês? Eu prefiro falar a verdade. Se quiser que eu conte historinha, eu vou pegar algumas aqui e vou contar. Agora, se for para falar a verdade, eu vou dizer para vocês o seguinte. Em 2019, quando foi aprovada a atual reforma da Previdência, na época, técnicos já diziam que ela estava sendo aprovada, que estava sendo aprovada uma reforma já defasada para o sistema. Os técnicos já falavam isso, tá? Isso aí, se você pesquisar no Google aí, você vai encontrar essas questões. E isso em função de quê? A questão da Previdência no Brasil é o seguinte: dentre vários outros problemas, tem o fato de que a Previdência acaba pagando alguns benefícios que são benefícios assistenciais, mas que são cobertos pela Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? Para resumir a história, Seguridade Social é o INSS, vamos dizer assim. Na verdade é uma política pública e tal, que abarca uma série de coisas, mas deixa eu enxugar o assunto. Então, eu vou te dar alguns exemplos do que é que o INSS paga e que é serviço de assistência social. O BPC é um exemplo. O INSS paga BPC e quem recebe o BPC, ele não recebe porque tem tempo de contribuição, tem idade, pagou o INSS. Não, ele recebe por conta de uma questão social. Ele tem ele está numa vulnerabilidade social que faz jus a ele receber esse benefício. Só que aí eu pergunto para você, quem é que custeia o INSS? Dentre tantas outras fontes de custeio do INSS, você tem a pessoa que está trabalhando, que contribui para o INSS. Você tem a contribuição da parte patronal. Você tem ali alguns impostos que são direcionados diretamente, algumas contribuições que são cobradas em alguns produtos que são direcionados diretamente para o INSS. Você tem um aporte do Orçamento Geral da União no INSS. Então tem várias fontes custeando. Ou seja, cadê a fonte da assistência social? Né? Entra um dinheiro lá que isso aqui é da assistência social e tal, mas assim, não tem aquele custeio. Esse custeio da assistência social, ele acaba saindo do próprio governo. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer com isso? Você que trabalha e paga o INSS, você está ajudando a pagar tanto a aposentadoria de alguém que já trabalhou no passado e que hoje está aposentado, quanto você está ajudando a pagar um benefício social para alguém que precisa daquele benefício por conta da situação social dela, mas que nunca contribuiu para o INSS. Aí você consegue entender? Isso aí, gente, aquela famosa frase, não tem jantar grátis. Não existe nada de graça. Quando alguém está ganhando alguma coisa, tem outro pagando. Não é? Então, eu não estou falando isso aqui, gente, pelo amor de Deus, não é tom de crítica, né? Eu estou explicando para você como é que funciona, tá? Então, o BPC, por exemplo, é um benefício que é o INSS que paga. Mas ele não tem um custeio, vamos dizer assim, um custeio anterior, né? O que é o custeio anterior? Você que é aposentado. Houve um custeio anterior que foi o seu custeio e
Você que se aposentou hoje, quem ainda está trabalhando, está ajudando a pagar o seu benefício, né? Então, por isso que frequentemente o Brasil, isso não é agora não, você pode anotar aí o que eu estou falando, isso de tempos em tempos, o Brasil vai ter que ficar discutindo questão de reforma da Previdência, porque tem essa questão, a expectativa de vida aumenta, se as pessoas vivem mais, isso impacta no cálculo que eles fazem lá para a aposentadoria. A gente teve reforma da Previdência. Mandar um bom dia para o Ulisses Saúde, que está dizendo ali, bom dia doutor Wellington e prezados participantes do programa. Bom dia Ulisses, obrigado pela sua presença. Nós já tivemos várias reformas. Teve a reforma da Previdência do Fernando Henrique, que foi para o regime geral. O Lula fez uma reforma da Previdência do servidor público em 2003. Inclusive eu entrevistei aqui nos estúdios da Rádio Mix a atual deputada federal Heloísa Helena, que na época era senadora, e ela era do PT e foi expulsa do PT porque ela votou contra a reforma da Previdência do servidor público que o Lula fez em 2003. Então, o Fernando Henrique mexeu na Previdência Geral e de servidor público. O Lula mexeu na Previdência de servidor público. Aí depois, no governo do Bolsonaro, uma proposta que já estava caminhando. Essa proposta já tinha iniciado no governo da Dilma, passou para o governo do Temer, mas a Dilma não estava com a popularidade boa, e logo depois veio o impeachment. É claro que ela não ia tocar para frente a ideia da reforma da Previdência. Por isso que eles falam que ela é defasada, porque ela tinha começado no governo da Dilma. E tinha começado, não foi no último não, foi no primeiro mandato dela. A reforma de 2019 começou no primeiro mandato da Dilma. Aí ficou aí, vamos dizer, em fase de planejamento o primeiro mandato dela, o segundo mandato até o impeachment. O Michel Temer tentou emplacar, mas ele, como ele teve aquela série de problemas, a popularidade dele também foi ficando baixa, ele não emplacou e deixou a reforma lá paradinha para o próximo presidente que entrasse. O Bolsonaro entrou, foi lá e aprovou a reforma da Previdência. E com certa periodicidade nós vamos ver várias alterações na Previdência Social, porque a forma como ela está sendo custeada hoje, ela já não está dando certo mais. Só que também ninguém conseguiu pensar numa forma melhor. Eu, por exemplo, eu estou explicando tudo isso para vocês, explicando todos os pontos de dificuldade que há. Mas eu, Ricardo, eu não sei você, agora eu acho que todos os benefícios que a Previdência cobre devem permanecer sendo cobertos. Né? E aí o que eu estou falando? Por exemplo, o Ulisses está dizendo ali, todos mexeram para piorar, prejudicando os servidores públicos. Exatamente, piorou. A de 2003, Ulisses, ela inclusive foi a pior de todas. Você, pelo tempo que você teve de casa, essa reforma não te impactou. Mas impactou todo mundo que entrou no serviço público depois de 2003. Sabe por quê? Você, Ulisses, você deve saber. Você tem o direito, o Ricardo Rosas também, aposentado de serviço público, tem direito à paridade e à integralidade. Né? Se aposentou com a paridade, não foi, Ricardo? Na prefeitura sim, no estado não. No estado não? Então, no estado você entrou depois de 2003? Não, entrei em 87. No estado, aí já não tinha paridade, será? O meu é sem paridade. Ué, estranho. Bom, mas enfim, porque aí porque também é aquele negócio, cada ente tem o seu regramento, a verdade é essa. Aí realmente pode ser que no estado já não tinha, porque o município define a regra dele, o estado a dele e a União a dela, para o caso do servidor público. Mas até então tinha essa liberdade. Quando foi em 2003, o Lula tirou o direito de ser instituída a paridade e a integralidade. Integralidade é o quê? O aposentado, quando ele... vamos supor, o aposentado ganha, ele está nativo, ele ganha 3 mil. Quando ele aposenta,
ele aposenta com os 3 mil. Antes era assim, agora hoje não. A pessoa ganha 3 mil, servidor público ganha 3 mil, aposentou, pode acontecer do salário dele ir para um salário mínimo, por conta da retirada desse direito da integralidade. A paridade quer dizer o quê? Que, vamos supor, igual o Ulisses aí, nosso amigo Ulisses. Ulisses aposentou como fiscal. Vamos supor que o Ulisses tivesse entrado depois de 2003. O que acontece? Aí ele entrou depois de 2003 e aposentou. Se a prefeitura aumenta o salário do fiscal, da ativa, o Ulisses não vai ter aumento no dele. Mas quem entrou antes de 2003 tem esse benefício. Então, por exemplo, e no caso concreto do Ulisses, ele entrou antes de 2003. Aí eu vou Ulisses, você me desculpa, tá? Usar você aí como exemplo, não leva a mal não, é só para poder ilustrar para o nosso amigo ouvinte. Então vamos supor, no caso concreto do Ulisses, ele entrou antes de 2003 no serviço público. Ele então tem esse direito da paridade e da integralidade. Se o prefeito der um aumento de salário para os fiscais, o Ulisses automaticamente é beneficiado, mesmo estando como inativo. Só que em 2003 o Lula suprimiu a possibilidade desse direito. Aí quer dizer o quê? Se você é funcionário público, entrou depois de 2003, se você ganha 3 mil reais, o seu salário pode cair, pode chegar até a um salário mínimo. Tá? Você não vai ter a integralidade. Ah, mas eu ganhava 3. Mas no cálculo aqui você não vai ter direito a 3 mais. Então isso pode acontecer hoje, depois da reforma de 2003. Se você é agente administrativo, aposentou, aí o prefeito, aí se aposentou hoje, saiu sua portaria de aposentadoria. Amanhã o prefeito dá um aumento de 10% para todos os agentes administrativos. Ficou chupando o dedo, você já não vai ter direito a esse benefício mais. Isso foi tirado em 2003. Olha o prejuízo que foi para os servidores públicos. Em 2020, em 2019, o que foi o prejuízo aqui? A idade mínima, a elevação do tempo, né? Idade mínima para o homem 65 anos de idade e 20 de contribuição. Para a mulher 62 de idade, 15 de contribuição. Elevou o tempo, criou essa idade mínima, né? E isso vai acontecer enquanto não se pensar num regime que funcione melhor. Só que aí tem outra vertente que eu estava dizendo. Apesar de todos os pesares, eu ainda não vi uma outra proposta melhor do que a nossa lei de seguridade social, a lei que a gente tem no Brasil. Você sabe por quê? Porque, meu amigo, se você for fichado hoje numa empresa e amanhã você sofre um acidente lá, vamos supor, você é contratado pela CSN. É exemplo, tá, gente? CSN te contrata hoje. Aí amanhã, numa fatalidade, você sofre um acidente lá dentro da CSN, no seu segundo dia de trabalho, você sofre um acidente dentro da CSN e você fica incapaz. Né? Vamos supor que você cai lá de uma altura e ficou paralítico. Você tem direito a se aposentar por invalidez. Em tese, né? Porque o INSS hoje está recusando tudo. Tá? Eu já vi caso até de paralítico, a pessoa ficou paralítica e teve benefício negado. Precisou entrar na justiça para conseguir. Mas, de acordo com a lei, tem direito. Né? Então, olha só, a pessoa, olha o exemplo que eu estou dando, é assim que funciona. Você foi contratado hoje, começou a trabalhar hoje, sofreu um acidente amanhã, no outro dia você já tem direito a entrar no auxílio doença, tem direito, o auxílio doença é o famoso encostar, tem direito, se for o caso, a aposentadoria por invalidez. Se você vier a morrer, a sua esposa, seus filhos, conforme o caso, mãe ou pai, tem direito à pensão por morte. Então, a Seguridade Social, ela protege um conjunto de coisas que outros regimes não protegem. Né? Então, pensa aí, um pai morre, ele está trabalhando, ele vem a falecer.
Só ele trabalha. Aí como é que fica a esposa, os filhos dele? Então tem o direito à pensão por morte. Né? Sofreu um acidente de trabalho, tem direito ao benefício do acidente de trabalho. Então são uma série de questões que assim, o Brasil hoje não tem igualdade social e não tem estrutura social para não ter esses direitos, como é o caso inclusive do próprio BPC, né? O que pode se pensar é o seguinte: tirar o BPC do INSS e transferir ele, coloca ele lá onde ele tem que estar, que é lá no Ministério da Previdência Social, entendeu? Coloca lá, porque ele é um benefício social. Então o Ministério da Previdência que banque ele. Até porque foi aprovada recentemente, Ricardo Rosa, uma emenda constitucional. O deputado federal Juninho Pneu estava comemorando a aprovação dessa emenda, ele votou favorável. Uma emenda que vai destinar 1% do recurso da União só para assistência social. Esse 1%, gente, você vai falar, mas só 1%? Eu estou falando de bilhões de reais. Então esses bilhões de reais que vão ficar garantidos para assistência social, poderia usar ele para custear o BPC. O BPC, gente, tem muita gente que conhece o BPC como LOAS. Né? Se eu vou falar, é o LOAS, fulano recebe o LOAS. Mas na verdade, LOAS é a lei que garante esse direito, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei garante o direito que chama BPC, que é Benefício de Prestação Continuada. Então, o que ocorre? O BPC, ele é um benefício que o governo deveria pagar, não deveria sair do cofre do INSS. Porque no cofre do INSS não tem dinheiro só do governo, tem dinheiro do trabalhador que paga o INSS, tem o dinheiro do empregado do empregador que paga a parte patronal, os impostos sobre a folha que o empregador paga também. Então tem tudo isso. Né? Seria talvez uma medida isso aí. Ao invés do INSS pagar, coloca o Ministério da Previdência Social para pagar o benefício. E por fim, chegando no ponto que é a grande questão do nosso amigo ouvinte que ligou aí, que ele está preocupado de mexer e com toda razão, né? Porque ninguém quer perder dinheiro, ele está preocupado ali. A questão é o seguinte: o que o Zema falou. É porque também, deixa eu abrir um outro parênteses aqui, a gente tem que ter uma certa atenção, porque hoje os meios aí de comunicação, eles acabam tendo viés político ali. Ao invés de relatar o fato, eles querem criar polêmica, até porque é na polêmica que vende jornal, né? Hoje em dia você não compra, né? Dificilmente você vai lá na banca comprar jornal, mas toda vez que você acessa um site de notícia, aquele site está ganhando um dinheirinho de publicidade ali. Então o que acontece? Aí eles querem criar polêmica para poder você ficar acessando lá e lendo a matéria, né? Tá aqui, ó, tô com o UOL aberto aqui já tem quanto tempo, né? Eles estão ganhando dinheiro comigo. O que o Zema falou foi o seguinte, que ele pretende desvincular o reajuste das aposentadorias e do BPC, desvincular do reajuste do salário mínimo, tá? E ele arremata falando o seguinte: o aposentado no Brasil não terá perda, isso eu garanto. Então, gente, vamos interpretar essa fala? O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, se eu for presidente, pelo menos até esse momento, né? A fala dele é o quê? O que vai determinar o reajuste da aposentadoria não vai ser mais o salário mínimo. Ele vai criar um outro índice. Pode ser que ele crie um outro índice, pode ser que ele vincule a um outro índice, né? Então ele não está dizendo, ele não falou aqui que não vai ter reajuste, e ele também não falou que vai ter perda. Ele está dizendo que ele vai desvincular. Então desvincular significa o quê? Eu vou tirar o vínculo desse daqui que eu vou colocar no outro ali. Então ele vai, certamente no momento aí, porque a gente também está na pré-campanha ainda, depois tem que ver o que o plano de governo dele vai falar sobre isso, né? Tem que ver, porque aqui nessa entrevista também, eles não esmiuçaram com ele ali qual é o objetivo dele.
Então tudo isso a gente tem que analisar. Então é um ponto sim para poder analisar. Como ele disse que ele pretende desvincular, ele vai criar um outro mecanismo para fazer o reajuste salarial dos aposentados. Mas ele está fechando a fala dele aqui dizendo que ele garante que não haverá perda, né? E eu, assim, não ponho a mão no fogo, mas eu até acredito que ele não vai criar nenhuma política que gere perda para o aposentado, porque se gerar perda para o aposentado, gente, aí a gente vai quebrar esse país de vez. Aí esse país não vai conseguir se sustentar. A nossa economia já está em frangalhos. Você imagina você tirar o dinheiro da mão do povo. O povo está precisando de dinheiro na mão. Está precisando de dinheiro na mão para acertar suas dívidas, para poder comprar produtos e serviços que são essenciais ali para a sua manutenção de vida. Ninguém está com dinheiro sobrando para o governo chegar lá e tocar mais imposto em cima, tirar benefício, rever coisa que vai trazer perda. Agora, o histórico da política brasileira nos leva sim a temer isso. Claro que a gente fica com medo quando ouve falar uma coisa dessa, porque a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Vai tirar o meu benefício, vai atrapalhar o meu ganho. É isso a primeira coisa que vem na cabeça, porque infelizmente o nosso histórico é de não confiar. É de não confiar. Tá aí, o Ulisses comentou ali, né? Ah, e falam que o partido é dos trabalhadores. O Lula é do Partido dos Trabalhadores. No primeiro ano do mandato dele, 2013 foi o primeiro ano do mandato dele. No primeiro ano do mandato dele, o que ele fez? Ele logo emplacou uma reforma na Previdência do servidor público que prejudicou todos os trabalhadores do serviço público. Prejudicou todo mundo. Então é claro que a gente fica desconfiado, né? E outra coisa, estou falando aqui, estou fazendo suporte político aí para ninguém não, entendeu? Eu falo com base naquilo que eu consigo analisar. O Zema, quando era candidato, ele sempre falou: eu vou enxugar a secretaria, eu vou cortar custo, eu não vou ficar vivendo de mordomia às custas do erário público. Ele falava isso em campanha. Ele foi eleito e ele fez. O Zema não recebeu o salário dele de governador, o salário dele de governador era doado para a instituição. Ele falou aqui nessa entrevista, ele não morou no palácio, que o governador anterior a ele, que era o governador Pimentel do PT, morava no palácio, tinha 32 empregados, andava de helicóptero para se deslocar da casa dele até o palácio do governo, para se deslocar do palácio que ele residia, né, que é o palácio do governador, para ir até a sede administrativa do governo. O Zema falou: não vou fazer nada disso. E não fez, ficou 7 anos e meio, usava o carro dele, ele tinha uma empregada, pagava do bolso dele, ele morava de aluguel numa casa que ele alugou para pagar com o dinheiro dele. Cortou secretarias lá em Minas Gerais, assim. Então, no período que ele teve, ele fez isso, né? Agora, eu vou pôr minha mão no fogo e falar para você: se ele virar presidente da República, pode ter certeza que ele não vai mexer com o aposentado. Eu não posso falar que não vai, eu não posso afirmar isso. O que eu posso dizer é: o histórico dele é o histórico de um político que tem palavra. Esse é o histórico dele. Agora, para saber o que ele vai fazer se ele for presidente da República, aí é só se ele for eleito mesmo, né? Porque bola de cristal a gente não tem. Rádio Mix FM, apoio cultural. Coco do Gás e água mineral. Água diretamente de Minas Gerais. Seu revendedor Ultra Gás. Agora com brindes. Ligou, ganhou. 3349-3334-998-12-9893.
direção do Coco e do Fabinho do Gás. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e na junta, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Cada Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Cada Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cada Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no Cecisa 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. Ei, você aí, tá sabendo da novidade? É aniversário do Shopping Pereira. Não, aí quem vai aposentar vai, mas aí foi o que eu falei. É o que eu tava explicando ali, isso aí vai acontecer Por mesmo. apenas R$18,90 o metro quadrado. Piso semi-glaze Boston Gris, 75 por 75, por apenas R$28,90 o metro quadrado. Porcelanato Gourmet, 72 por 72. Pois é. Por apenas É coisa que assusta a gente, R$28,90 né? quadrado. Viu só? É informação de verdade, pra você construir ou reformar sem susto. É, aniversário no Shopping ainda Pereira. não. Corre pra cá e aproveite. No Supermercado Diga, o seu dinheiro... Mas não podemos perder a esperança, Diga não. Supermercado. Terça e quarta de Eu costumo falar o superofertas. seguinte, ó, quando a gente tá Suas compras decepcionado, a gente não pode inteiramente repetir o grátis. mesmo. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. Padaria e mercearia Divisa, um pão quentinho toda hora. Fez Fez o quê? Refrigerantes em geral, cervejas estupidamente. Ah, não, mas isso aí eu falei que isso aí foi, essa reforma, ele aprovou, não, ele aprovou. A reforma foi dele. Não importa, começou lá atrás, mas o nome que fica é o do presidente que aprova, né? 45 Rádio Mix FM, 87,5 MHz, Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11 horas e 36 minutos. Como é que é? Você começou a trabalhar? Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. E por fim, governador, só para a gente encerrar, o senhor vislumbra a possibilidade de ser candidato a vice do Flávio Bolsonaro? Eu tenho diferenciais. Ô Levi, você me liga daqui a pouquinho? Eu não tô conseguindo ouvir direito. Me liga daqui a pouquinho, deixa eu só terminar aqui a entrevista. Isso eu acho que já faz uma grande Tá diferença. bom. Eu sempre precisei medir todo o real que eu gastava. E eu quero levar o que eu já fiz em Minas Gerais e deu certo. Eu assumi um estado que tinha déficit de 11 bilhões por ano e entreguei um estado superavitário nos últimos 5 anos. Só nos 2 primeiros anos da minha gestão é que nós tivemos déficit ainda e nós estávamos fazendo os ajustes. Eu não levei um parente, apesar do estado ter 300 mil funcionários. E eu sei contar equipes. A minha primeira missão foi no setor privado. Criei uma empresa que estava funcionando com mais de 5 mil empregados com carteira, sem considerar os indiretos. Consertei Minas Gerais e me sinto muito tranquilo para consertar o Brasil também. É montar time bom. O Brasil está indo para uma Copa agora. Se o técnico levar familiares, companheirada, eu acho que ele vai voltar com a lanterna na mão. E político parece que não gosta de levar craque, não. Gosta de levar muito é a companheirada também, é quem foi eleito com um prêmio de consolação, etc. E lá em Minas, todos os meus secretários passaram por um processo seletivo. Eu contratei aquilo aí que o pessoal chama de headhunter, que são aqueles que selecionam talentos. E consertaram Minas. Então, o que eu quero fazer? O Brasil precisa de gente competente lá em Brasília. Vou reduzir
reduzir os ministérios de 39 para 20, 22, tranquilamente, e com gente boa. E desse jeito a coisa funciona. Não tem muito mistério, não. Obrigado. Bom, foi isso aí. Essas foram as perguntas que eu apresentei para o governador Romeu Zema. Nessa última eu queria saber se tem a possibilidade dele vir como candidato a vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro, né? Justamente porque corre muito, né, que eles estão estudando aí essa possibilidade, tem feito pesquisa para ver qual é a preferência do eleitorado em relação a isso, né? Enfim, basicamente foi o que, né, deu pra gente bater um papo lá, gravar, para transmitir aqui para os nossos ouvintes. O Levi também ligou para cá, e aí o Levi também está preocupado aí com a questão da aposentadoria, né, de elevar essa idade. Vai elevar a idade, vai causar, traz o prejuízo, né, de ter que ficar mais tempo. Conforme essa matéria aqui, que eu li do UOL, na matéria o Romeu Zema fala com todas as letras que existe sim a possibilidade de ser revisto essas regras de aposentadoria, inclusive ele elevar, né, a idade mínima e o tempo de contribuição, né? Agora, aí eu volto a dizer para você o que eu estava falando. Dentro do atual sistema previdenciário brasileiro, a regra como ela existe hoje, o que vai acontecer é isso mesmo. De tempos em tempos haverá alteração e a alteração, gente, no sentido de dificultar mesmo, né? Porque vai subindo a idade, vai aumentando o tempo de contribuição, e tem ponto, e tem isso, não tem aquilo. É tanto lero-lero que eles colocam lá, que isso vai burocratizando e criando dificuldade, né, para a gente ter acesso a esse benefício. Você imagina eu que estou com 38 anos, com que idade eu vou me aposentar? Bobear, Ricardo, quando chegar lá na minha época, a idade mínima para mim vai ser de 80 anos, né? Estou com 38. Isso vem mudando ano a ano, né? Não, vem mudando ano a ano. Então, assim, é porque a gente tem que ter uma compreensão dos bastidores também. Você acha que os técnicos lá, a equipe do INSS, né, os burocratas do INSS, você acha que eles ficam fazendo o dia inteiro lá? Eles ficam o dia inteiro pensando no que fazer para, na prática, dificultar você a ter acesso aos benefícios. É isso que eles fazem. Aí você me pergunta, mas qual a saída? Primeiro, gente, hoje a saída, não estou falando em relação à questão de tempo mínimo, essa coisa toda. Isso aí, felizmente, é algo que ninguém vai segurar, tá? Ninguém vai segurar. Quem entrar como presidente, seja o Lula que se for reeleito, se for candidato realmente e for reeleito, vai ter que sentar para ver essa questão da Previdência. Vai ter que analisar essa questão da Previdência, não tem para onde fugir. Gente, eu leio sobre o assunto. O Brasil, a Previdência, ela funciona num sistema de pirâmide. Pensa você aí na sua casa, pensa numa pirâmide. Como é que é a pirâmide? Ela tem uma base larga e ela vai afunilando até na ponta. Não é isso mesmo? As pirâmides lá do Egito, por exemplo. Então é assim que funciona a Previdência Social. É um sistema de pirâmide. Não é pirâmide financeira que eu estou falando não, tá, gente? Essas pirâmides que tem para tomar dinheiro dos outros. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou usando um exemplo da pirâmide para você entender. Isso quer dizer o quê? Que a base
ela vai custeando a Previdência para que o topo receba. Quem que é essa base? Os trabalhadores. As pessoas que estão na ativa hoje. Quem que é o topo? Os aposentados, os pensionistas. Esses são o topo. Só que o que está acontecendo no Brasil hoje? Essa pirâmide está invertendo. Ela ainda não inverteu completamente, mas ela está invertendo. Isso quer dizer o quê? Que a base está afunilando e o topo está ficando largo. A base fica estreita e o topo fica largo. Isso significa dizer o quê? Que o número de pessoas contribuindo para o INSS, esse número está diminuindo, e o número de pessoas que precisam receber o benefício do INSS, esse número está aumentando. Então, para você que está aí pelo Instagram me vendo, ó, o correto seria a pirâmide assim, ó. Você está vendo aí, o correto seria isso. A base larga para sustentar o topo. A base dos trabalhadores da ativa, o topo dos aposentados e pensionistas. Só que o que está acontecendo no Brasil? Essa pirâmide está fazendo isso. Então, o topo, aliás, a base está afunilando e o topo está crescendo. O pessoal na ativa está diminuindo e os beneficiários estão aumentando. É isso que está acontecendo com o Brasil hoje. Quando você ouve falar, a população brasileira está envelhecendo, não sei o que, é por isso, porque está aumentando o número de pessoas, de pessoas com mais de 60 anos, porque graças a Deus estamos vivendo mais, com qualidade de vida, né? E só que o número de gente trabalhando para ajudar a custear esse serviço, esse número está reduzido. Aí N fatores, não vou entrar aqui nesse fator porque aí é tema para outra conversa. São N fatores, né? Mas está reduzindo. Então, diante disso, qual que é a saída mais rápida que os governos ficam buscando? Vão mexer na regra para aposentar. Aí vai lá e mexe. Agora, o ideal seria o quê? Fazer um grande estudo para tentar se pensar num outro regime, uma outra forma. Agora tem um outro ponto. Você quer ver resolver o problema da Previdência? Você quer ver, Ricardo? Vou candidatar a presidente da República, Ricardo. Vou ver se eu arrumo. Eu estou filiado num partido aí. Eu vou lá ver se o partido me lança de presidente da República. E eu vou propor de resolver o problema da Previdência Social. Eu vou propor. Sabe qual é a minha proposta, Ricardo? Diga. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar uma lei lá para o Congresso para acabar com o penduricário de juiz, de promotor, de político. Acabar com os benefícios dessa gente que, ao invés de ir para o serviço público para poder se dedicar a uma missão, eles entram ali para ganhar na loteria todo mês, conforme eu noticiei aqui, juiz ganhando 500 mil reais de salário. Juiz ganhando 1.800.000 de salário, não é no ano não, num mês, num único mês. Eu noticiei isso aqui, eu não lembro o Tribunal de Justiça da onde. Aí, a Constituição tem uma regra lá, que ninguém pode ganhar mais do que o salário no serviço público federal, não pode ganhar mais do que o salário do presidente da República. E o teto é o salário dos ministros do STF. Só que o presidente da República, deputado, senador e ministro do STF, todo mundo tem o mesmo salário. Se fosse só o salário deles, que é de quase 50 mil reais por mês, gente, estava bom demais e sobrava muito dinheiro. Mas o problema é que não é só isso. Porque aí eles criam benefício. Entendeu? Aí cria. Você vai lá no STF, por exemplo, o ministro do STF que vira presidente lá da turma tal, ele ganha lá o adicional porque ele preside a turma. Aí ele vira corregedor lá no CNJ, ele ganha o adicional lá do CNJ, é o outro salário. E aí vai. Aí vai virando aquela bola de neve. Entendeu? Vai virando aquela bola de neve. Aí o juiz aqui na primeira instância, ele mora em Volta Redonda, ele presta concurso público para juiz, para
Aí ele presta concurso, vamos supor, que ainda dentro do Estado, presta concurso público. Não, vou nem usar o exemplo do Estado, não. Ele presta concurso público para ser juiz lá em São Paulo. Aí ele passa. Aí o que ele faz? Ele fala, não, mas eu moro em Volta Redonda. Aí, como eu estou aqui em São Paulo, eu preciso receber um auxílio por isso. Aí ele vai ganhar lá um auxílio moradia, um auxílio habitação. Ele ganha lá um dinheiro alto. Só que quando ele fez o concurso para juiz, ele já fez sabendo que ele morava no estado do Rio e está prestando concurso lá para o estado de São Paulo. Qual que era a obrigação dele? Não era mudar para lá? Aí ele fica recebendo benefício. E outra, hoje, com as questões de internet, quase nem vai no fórum. Porque aí faz audiência de casa, marca lá, vai uma vez, 2 vezes na semana ele vai no fórum, tem juiz que vai lá a cada 15 dias, por aí vai. Então, aí fica difícil mesmo sobrar dinheiro para quem precisa. Porque só de cortar, colocar a regra rígida, ganha, o limite de ganho, inclusive as indenizações e tudo, não pode passar lá o salário do ministro do Supremo. Criar regra rígida. Você imagina, gente, uma pessoa hoje presta concurso para juiz, ele começa, Ricardo Rosa, o salário inicial de R$20 mil, já no primeiro mês dele de trabalho. Quanto que essa pessoa não vai estar ganhando daqui 20 anos? Porque aí vai se somar os benefícios que ele tem ali, tempo de serviço, os reajustes que acontecem ao longo do tempo, aquela coisa toda vão se somando. Que país aguenta pagar isso? Que povo aguenta sustentar uma corte dessa? Uma corte quase com a corte imperial real. Bom, nem chega nisso, né? Porque teve um estudo aí que mostrou que o judiciário brasileiro sozinho, ele é mais caro do que a família real inglesa inteira. Só o judiciário brasileiro custa mais do que a família real inglesa. E vai lá para você ver o que a família real inglesa tem. Quantidade de castelo que eles têm espalhado no Reino Unido todo. A quantidade de pessoas que servem, assessores, funcionários lá no castelo de Windsor, né, a sede lá da monarquia inglesa. Quanto que não deve ser o que ganha um rei? E somando tudo isso, custa menos do que o judiciário brasileiro. Então tem condição de um país sustentar com isso? E isso, gente, eu não estou descendo ainda para falar de Câmara Municipal, falar de Tribunal de Contas, falar de tantos outros lugares cheios de benefícios, custeado com dinheiro nosso. Então, se corta, né? Agora o problema é esse, o problema é cortar, né? Não vai. Se eu me candidato a presidente da República e chego com a proposta dessa aí, não vou... Uma que se corre risco até de me deixar inelegível. E outra que se eu conseguir entrar na campanha, vai ter uma campanha 3 vezes maior do que a minha, vai ter uma contra mim. Esse problema de aposentadoria, cada cidade tem o direito de fazer o seu isso? No caso do servidor público, sim. No caso do servidor público, sim. Porque isso complica bastante, né? Você não tem, sei lá, nenhuma receita. Você tem que ter um parâmetro ali, tem que seguir o parâmetro da Constituição, mas você pode estabelecer regras próprias, né? Sim, fica difícil. Por exemplo, eu cito o exemplo da minha esposa. Minha esposa tem 27 anos de trabalho, professora, 27 anos de trabalho, precisa trabalhar 25, e esperou até o ano passado para fazer 50 anos. 27 anos trabalhar, 49 anos e o fulano mudou a regra. Ela está tendo que trabalhar mais 2 anos por conta disso. Aí, tá vendo? Ela vai trabalhar Olha o prejuízo. 29 anos, quer dizer, quase. Pois é. Aí eu pergunto, o problema
é do aposentado? O problema é de quem está pleiteando a aposentadoria? Ou o problema é de um país que tem gastos ineficientes? Porque enquanto tem um juiz ganhando R$1.800.000 no serviço público, você tem um outro funcionário público ganhando R$1.200. Eu conheço exemplo. Lançado no contra-cheque. Ah, o Edmano pode ganhar menos que o salário mínimo. Esse ganha. E atrás desse tem muitos outros. Então, enquanto nós tivermos um país que fala, vamos fazer justiça social, a igualdade social, mas você tem governos, estou falando governo, não estou dizendo o governo federal unicamente, não. Estou falando de governos. Enquanto você tiver governos, e aí eu estou falando dos governos de estado, prefeituras e o governo federal junto, todo mundo junto. Quando você tiver governos que fiquem encarando com normalidade gente, a média salarial de um juiz, a média, pode ser que tem quem ganhe menos, como tem muitos que ganham bem mais. Mas a média do salário do juiz no Brasil hoje é de R$100.000. A média de um promotor do Brasil hoje está na casa de R$60.000. Enquanto você tiver essas castas super beneficiadas dentro do serviço público, você não vai ter igualdade. Você vai ter sim servidor ganhando R$1.200. Você vai ter aposentado com medo de não ter o reajuste da sua aposentadoria. Você vai ter o caso, como o Ricardo está dizendo aqui, de pessoas que estão ali prestes a aposentar, daqui a pouco a regra muda, tem que trabalhar mais tempo. Porque é a desigualdade que a gente vive. Você ia falar mais alguma coisa, Ricardo? E essas leis são diferenciadas até por município. São. Em Barra Mansa, ninguém pode ganhar mais que o prefeito, né? Funcionário. O salário do prefeito lá, 15 mil, ninguém pode ganhar. Exceto os procuradores, sim, da justiça, que tem sim, salário de 35 a 50 mil. Exatamente. Quer dizer, por que não é para todo mundo? Que tem essa casta? É o que eu falo, Ricardo, é a questão da desigualdade. Olha, falta 2 minutos para o programa acabar, porque aí vai entrar o apoio cultural. Ricardo, chega aí para você fazer a sua despedida. Vamos lá, gente, foi um prazer estar aqui novamente. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Final de semana estarei curtindo um showzinho de Ana Castela, Gustavo. Aí, por isso que antecipou a vinda, vai passear. No rodeio em Ribeirão Preto. E espero que vocês na próxima quinta-feira com bastante notícia do esporte, no Batendo Bola com o Ricardo Rocha. Prazer estar aqui com você, Ué. Show de bola. Batendo Bola com o Ricardo Rosas. Análises e polêmica do esporte. Muito obrigado pela sua participação, Ricardo, mais uma vez. Eu quero agradecer ao amigo Freitas Ladeiro por me permitir fazer parte do elenco da Rádio Mix. A você que esteve sintonizado comigo nas ondas da Rádio Mix. E você também que está comigo pelo Instagram, meu muito obrigado pela sua companhia. Eu quero deixar registrado que amanhã, em razão de compromissos previamente agendados, infelizmente não poderei estar aqui com você, mas nós teremos a música aqui, o nosso programa, a nossa programação musical vai estar a todo vapor para você, tá? Olha, meu muito obrigado, tenha uma excelente quarta-feira. Esse foi o Show da Manhã. Eu sou o Wellington Pires. A gente sempre começa e termina o programa no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, meu amigo ouvinte, meu muito obrigado. Fique com Deus.